está pronto, pois não tardará, não tardará. Olhe bem e veja guerras e terremotos, isto mostra quanto estamos perto do fim. Vamos sim, decida te aprontar, que a Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tens de estar pronto, pois não tardará, não tardará. Se tu queres ir ao céu e obter a salvação, aceita Jesus agora, Ele bate ao coração. Deixa-o entrar. Salvo, então serás uma nova criatura. Tornar-te-ás, ponte então agora anunciar que a Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tens de estar pronto, pois não tardará, não tardará. Se tu queres ir ao céu e obter a salvação, aceita Jesus agora, Ele bate ao coração. Deixa-o entrar. Salvo, então serás uma nova criatura. Tornar-te-ás, ponte então agora anunciar que a Bíblia fala, meu Jesus já vem pra nos buscar. Sim, tu tens de estar pronto, pois não tardará, não tardará. No programa de hoje estaremos recebendo a visita da senhora Ida Rosa Bergel Goldenberg. Ela é vice-presidenta do Jacques Brasil, que é um grupo, é uma ONG de judeus, judeus alcoólicos dependentes, também não só de álcool, mas de outras drogas, e que dá apoio também a familiares e pessoas afins que estão buscando tratamento para seus familiares. Essa ONG ela vai falar já um pouquinho dessas coisas. Portanto, você, assinante que está nos assistindo, queira tirar suas dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail programa.abc@netservicos.com.br e também do nosso hotline 11 28 18 17 00. Tire suas dúvidas, que tem sempre alguém para esclarecer um pouquinho mais daquilo que você não conhece. E nós vamos explorar um pouquinho do conhecimento da companheira Ida, que já é uma guerreira na luta contra essa doença. E eu sei também que ela é uma pesquisadora de temas afins sobre o que se trata de envolvimento com os familiares. E agora nós vamos saber mais coisas. Muito obrigado pela presença, Ida. Eu que agradeço pelo convite. A gente já se conhece, de encontros, desencontros. Isso, e sempre muito agradáveis. Muito obrigado. E muito ricos. E hoje a gente vai explorar um pouquinho dessa doença que a gente fala-se tanto, não é? Uma coisa tão difícil que a gente fala com outros especialistas da área, como é complicado conscientizar uma família, mostrar que ela é uma peça fundamental na recuperação, que elas estão tão perdidas e não conseguem perceber que elas seriam muito mais facilitadoras para a recuperação desse seu familiar que eles estão buscando ajuda. Então, conte um pouquinho para nós o que vem a ser realmente essa doença da codependência. Então, a gente costuma dizer que a drogadição, tanto do álcool quanto da droga, são doenças, né? E são umas doenças diferentes. Elas não são contagiosas, mas elas são contagiantes. Não pega tanto com o alcoólico nem com o adicto, mas 4 a 5 pessoas que vivem ao redor do adicto, família, empregador, colega de serviço, namorada, vão desenvolvendo comportamentos viciados em relação à doença, vão se adequando
ao alcoolismo e à drogadição da pessoa e vão desenvolvendo o que você perguntou, a doença da codependência. Então, desenvolvem sentimentos de vergonha, de raiva, de vergonha, ressentimento, se sentem vítimas do mundo, perseguidos, porque só eu, porque na minha casa. E tem, assim, diferenças de humor e vão se escondendo do mundo. E sofre a namorada, sofre o marido, sofre a esposa, sofre o patrão, sofrem as crianças sofrem muito em relação ao problema da drogadição. E as crianças principalmente, elas vão desenvolvendo comportamentos diferentes, compulsivos, às vezes tem compulsão por o trabalho de casa, às vezes tem compulsão pelo trabalho da escola, às vezes se alheiam completamente na escola e se desconcentram, então começam a apresentar problemas. E elas também vão desempenhando papéis, aparece na família a criança problema, está sempre causando problemas, se torna o bode expiatório, aparece assim a criança distante, está sempre no mundo interior, nunca está sempre no quarto, separada, perdida nos pensamentos, a criança heroína é aquela que é o responsável por tudo. É responsável por toda a família, é primeira da classe, ajuda a mãe nos trabalhos, é ótima esportista, sempre quer aparecer como o melhor em todas as atividades. E no fundo, essas crianças, elas querem só, com todo esse comportamento, principalmente quando tem a criança mascote, que sempre quer resolver assim, o problema da família numa brincadeira, numa risada, numa piada. Então, tudo que é crise, tudo que é momento, ela desenvolve uma brincadeira, uma piada, e ela quer resolver o problema da família, ela não quer que a família sofra. Então, aparece com uma brincadeira. E, no fundo, o que elas escondem? Muita insegurança, muito medo, muita vergonha. E é uma pena, porque as crianças têm uma vida pela frente e merecem crescer com dignidade e livres dessa vergonha, desse medo, dessa insegurança. Precisam, assim, desenvolver autoconfiança, autorrespeito, que é super necessário para um desenvolvimento perfeito. Perfeito. O que você está querendo dizer, e resumindo um pouquinho, você falou muitas coisas, mas dá a entender que todos estão reféns de uma única pessoa e não estão vivendo aquilo que elas poderiam viver, porque existe um elo afetivo no qual eles sofrem, todos estão sofrendo por uma única pessoa. E por não saberem sair dessa situação, eles estão fazendo papéis. O filho não é o filho, aquele filho da própria idade cronológica, usufruindo da brincadeira de outras crianças, estão assumindo responsabilidades que nenhum deles precisaria, não teria obrigação, se fosse uma família compensada. Um pai e uma mãe que desse esse exemplo, que tivesse um diálogo e passassem esse amor aos filhos. Estão descompensados porque a família é disfuncional. Sim, e todos fazendo o mesmo papel, querendo ajudar aquele ente. Todos querem ajudar e todos têm o intuito de fazer com que o dependente largue o álcool e a droga. E para isso eles desenvolvem atitudes semelhantes também ao do dependente químico, porque eles mentem, eles manipulam, eles escondem as coisas, eles tentam controlar a vida do dependente, porque sempre na intenção de fazer com que ele pare de se drogar, ou convencê-lo de que usar drogas ou álcool é mal. Então, por essa boa intenção, eles vão desenvolvendo comportamentos similares à doença do adicto. E a casa toda se transtorna, porque deixam de viver, deixam de ir à festa, deixam de receber amigos, deixam tudo pela vergonha de que o adicto possa aparecer com um comportamento inoportuno e vão se enclausurando cada vez mais. Enquanto eles colocam uma máscara de que está tudo bem, de que não existe o problema,
e vão levando essa vida enquanto eles conseguirem. Você falou bem, porque até ia perguntar, mas eu observo muitas vezes pessoas com determinada idade, já muito adulta, que já tenham filhos crescidos e ainda continua mágoa e o ressentimento, ou do esposo, lá aquele momento que bebia muito, ou que nem parou, porque nunca fez um tratamento. E aí eu pergunto, a codependência vai até quando de uma pessoa? A gente costuma dizer que é como a drogadição, que é uma doença progressiva, crônica e fatal. E de fato ela é fatal, porque muitos dependentes, tanto de álcool e droga, vêm a falecer, embora no atestado de óbito não apareça como causa-mortes alcoolismo. Ou, não vem, ele era beberrão. Não, ele era usuário de drogas. Sempre vem uma hemorragia cerebral, um acidente. A hemorragia cerebral o alcoólico tem muito, porque dissolve a camada de gordura da cabeça. E quando ele cai, bate a cabeça, dá uma hemorragia. Isso é muito comum em alcoólicos. Uma parada cardíaca, uma cirrose. Não vem essas coisas. Não vem que é alcoolismo. Sempre vem uma outra causa-morte, uma outra justificativa. E na codependência é a mesma coisa. Não se fala que o indivíduo morreu de ser codependente. Ele vai desenvolver doenças psicossomáticas, ele vai, desde as dores de cabeça, enxaquecas, dor na nuca, ele vai desenvolver uma série enorme de doenças, pode desenvolver até um câncer, doenças assim. É muito comum a gente ouvir de uma mulher de dependente, ou de mãe de dependentes químicos, dizer que a família me escorre pela mão, me vai pelos dedos. E aí vem uma doença psicossomática, reumática, e pega as extremidades, pega a mão, pega os pés, e não se sabe a causa. A medicina tradicional não vai dizer que essa mãe sofreu muito, ela é uma codependente, ela tem outros problemas, e o corpo apareceu, soma, né? Somatizou. Soma, sem dúvida. E essas doenças, na realidade, a maior parte são tratáveis. Mas, se a gente não tomar cuidado, os desenlaces fatais vêm. Na sua experiência em salas, você sente que os familiares, quem que tem, desenvolve maior sentimento de culpa pelo filho ou pela filha estar usando? É um caso. Ou pelo próprio marido. Existe essa coisa, é mais para os filhos, né? Que os pais geralmente costumam se sentirem culpados, de sentirem que falharam, ou fazerem até comparação. Poxa, talvez eu tenha dado mais atenção para um, não dei para o outro. Você percebe isso dentro da sua vivência? Bom, o sentimento de culpa é um sentimento muito grande que existe no codependente geral. Eu acho que tanto mãe, tanto pai, quanto esposa, o sentimento, e filhos também, o sentimento de culpa é muito grande. Mesmo as crianças, eles acham que são responsáveis pela drogadição do pai ou pelo alcoolismo do pai. Tanto que é muito normal, né, a gente saber que numa família codependente, que quando o pai alcoólico está chegando, fica todo mundo em silêncio, as crianças vão para o quarto, a televisão é desligada e a casa fica toda arrumadinha. Ninguém se move. Ninguém se move. É todo aquele silêncio. Ninguém fala. Ninguém fala. Porque ninguém quer despertar aquela o leãozinho. O leãozinho, aquele vulcão que está prestes a erupcionar. Então, é muito próprio da família. E quando elas chegam nos grupos, eu frequento muito grupos de autoajuda, quando eles chegam nos grupos, a primeira coisa que a gente procura fazer é tirar a culpa da mãe e dos pais. Eu falo mais da mãe, porque a frequência feminina é muito maior nos grupos do que a masculina. A gente até recebe